E o apóstolo que eu vou falar hoje é o apóstolo João, um dos 3 mais próximos de Jesus. Ele é o filho do Zebedeu, Salomé, pescador juntamente com seu pai, seu irmão e parceiro de Pedro. É também chamado por Jesus de Boanerges, que significa o filho do trovão. É chamado João o evangelista e o revelador, porque ele escreveu o livro de Apocalipse. Tiago e João eram irmãos. Ele também foi certamente um dos pilares da igreja de Jerusalém, embora ele fosse bem mais jovem, tanto que Pedro quanto de Tiago. João era um homem que curava enfermos. Lá em Atos, capítulo 3 e 4, ele estava junto com Pedro, indo para o templo, e encontra paralítico junto à porta formosa, a entrada e toda a esplanada do templo, e eles curam aquele paralítico. João escreveu, primeiro, o Evangelho, João, e ele certamente é quem teve o maior discernimento da divindade de Jesus Cristo. Falando da sua personalidade e do seu caráter, antes de uma conversão, ele era tanto vingativo quanto furioso. E a gente vê isso lá em Lucas, capítulo 9, 54. Jesus chama João, também como Tiago, de filhos de Boanerges, porque uma vez passando ali na Samaria, numa pequena vila, os samaritanos não receberam Jesus, e eles imediatamente falaram: Senhor, se o Senhor quiser, a gente pede para descer fogo do céu e consumir essa turma. Veja que não havia nenhum coração de misericórdia na vida deles, né? E Jesus fala: vocês não sabem a quem vocês servem, porque o Filho do Homem não veio para matar, ele veio para salvar, né? A gente sabe que depois da conversão, ele era um homem corajoso, amoroso, compassivo, tudo isso depois do Pentecostes, depois de ter se transformado por Jesus. Na sua primeira carta, no capítulo 4, ele fala demais sobre o amor de Deus, e quem não conhece o amor não conhece a Deus. Ou seja, Jesus Cristo transformou a vida dele, aquele jovem impetuoso, vingativo, né, egoísta, né, que queria o primeiro lugar, sentar à direita do Pai. Esse foi transformado e se tornou um apóstolo extraordinário nas mãos de Jesus. João foi um dos discípulos que foram enviados para preparar a última ceia, e também foi aquele discípulo que deitou no peito de Jesus quando Jesus contou que um deles ia trair. Pedro olhou para ele e falou: pergunta aí quem é, né? E lá na cruz, Jesus dá a ele a responsabilidade de cuidar da sua mãe. Foi para João que Jesus disse: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Qual a lição importantíssima que João nos dá? Que o amor de Deus através de Cristo é o que salva, é o que transforma e que une todos os crentes. Queridos, o nosso evangelho é um evangelho de amor. Não é de ódio e ira. Nós não fomos chamados para desejar o juízo e nem a morte de ninguém. Nós somos chamados para desejar a salvação, amar os perdidos e amar até aqueles que são os mais renegados da sociedade.